Fala galera, vou apresentar aqui o meu projeto de automação de RPA, né? Eu construí um bot que vai fazer a pesquisa de um produto na Obra Max, na loja, né? Do material de construção. Então vamos supor que ele vai pesquisar aqui martelo, que é um dos meus itens. Então ele vai pesquisar martelo, vai vir aqui, vai ordenar por alguma coisa. No caso, as duas opções que ele tem para ordenar é nome e preço. Então ele vai ordenar por nome, supostamente. Então ele vai clicar no produto e aí ele vai começar a buscar informações desse produto. Aqui a gente já tem algumas informações. A gente tem o EAN do produto, que é o código de barras dele. E aí a gente tem o fabricante, o tamanho e a cor e tudo mais, além do preço de atacado e varejo. Então o robô ele vai ter a capacidade de entrar no site da Obra Max, fazer login, fazer todos os passos até ele conseguir pegar os produtos, né? A quantidade de produtos que eu escolhi. No caso, nessa execução que eu vou fazer, ele vai buscar 2 produtos, somente 2 produtos de um certo nome. Então eu dei aqui o nome para ele martelo. Então ele vai vir na página e vai pegar os 2 primeiros martelos que ele encontrar, os 2 primeiros itens com o tema martelo, e vai trazer as informações desse produto. Isso facilita porque em uma busca, por exemplo, você pode colocar um robô para fazer as buscas para você, ele traz as informações e você decide se aquele item é o item que você quer e que você e você decide isso a partir do preço também. Enfim, quando o item ele vem, eu vou demonstrar aqui, mas na execução é melhor. Ele cria uma planilha nova dentro de um arquivo, né? Ele cria esse arquivo também com o nome do item. Nesse caso, ele criou um arquivo chamado martelo e ele trouxe as informações do item, aqui estão, e trouxe o site, né? Daquele item, aonde aquele item está localizado. Então, se eu pegar aqui esse site e colocar, por exemplo, nessa página, eu caio direto no item. E ele cria uma planilha com o nome do item e a numeração da execução. No caso aqui, o nome desse item, ele é martelo anti-retrocesso 50 e a execução é número 2. O nome da planilha ela tem uma limitação de 31 caracteres, então eu tive que formatar isso aqui para ficar num tamanho que desse para criar uma planilha nova. Beleza, aqui já demonstrei como funciona e agora eu vou fazer a execução. No caso da minha execução, ele vai pesquisar martelo e vai pesquisar colher de pedreiro, que é os 2 itens da lista. Quando o item ele já foi pesquisado, o próprio robô vem e escreve no campo aqui, ó, pesquisado, no campo pesquisado, ele coloca sim, informando que foi pesquisado. Caso esteja vazio o campo, significa que o item não foi pesquisado, e aí ele tem que pesquisar o produto e depois escrever aqui que foi pesquisado. Eu vou salvar os arquivos e depois eu vou mostrar o que ele faz após a execução. Aqui é a pasta inicial de tudo. Tudo começa a partir daqui. Então, aqui vão estar todos os arquivos necessários para fazer essa execução. Eu vou iniciar meu robô aqui. E vamos lá. Ele está fazendo o download de tudo, né? Do necessário. E está começando a execução. Então ele já entra no site direto da Obra Max e agora ele verifica se já existe login, se o meu usuário já existe login. Se o meu usuário já existe login, ele mostra na tela que o cliente já está logado e aí ele começa a buscar os itens. Então ele controla martelo, as informações, né? Então ele vai criar uma planilha, ele pesquisa o item, né, martelo, e cria uma planilha chamada martelo dentro da pasta que fica armazenado tudo de início.
E agora ele já começa ele abre o item, né? Ele encontra o primeiro item lá, aquele ali, cabo de martelo, tal, é o primeiro item da lista. Então ele abre ele e começa a fazer as verificações. Ele pega o preço de atacado, o preço de varejo, e ele pega todos os itens da tabela que existe lá dentro. A execução é bem rápida, então não dá pra ver todos os detalhes. Aí ele já pegou tudo, né? Primeiro pegou todos os dados da tabela e agora vai colocar o preço e vai colocar o link desse produto. E aí ele salva, né? Esse é o primeiro item. E agora ele vai voltar na página anterior, e vai vai entrar no segundo item. E aí ele vai pegar os dados desse segundo item. Então ele tá ali, ó, no martelo da Tramontina, martelo anti-retrocesso, tal. A quantidade de itens que ele pega do site, quem denomina sou eu ou o usuário do meu programa. Então o usuário ele coloca lá a quantidade de itens que ele quer e o bot ele busca essa quantidade. Se você for ver, ele acabou de criar essa planilha aí, ó, e ele tá inserindo os dados nela. Olha lá, ele colocou sozinho os dados. E agora ele salvou. E como ele já fez 2 execuções, ele vai pegar e vai voltar na página, vai abrir a planilha novamente e vai ver se mais algum item da planilha de entrada, se mais algum item não foi pesquisado ainda. Então ele volta lá para tela inicial e acha lá, o colher de pedreiro não foi pesquisada. Então ele começa, ele escreve o nome do produto, só que dessa vez, ao invés de ele filtrar por nome, ele vai filtrar por preço. Então ele vai no campo ali ordenar, a gente não consegue ver que o clique é muito rápido. Ele ordena por preço e já começa a varredura de novo dos itens. Então ele clica no primeiro item e começa a fazer o mesmo processo, pegar todos os dados daquele produto. Pega o preço, os valores da tabela, ou a marca do produto, o código de barras, e ele já começa a criar uma planilha nova com o nome da execução e o número da execução e o nome do produto, e começa a inserir ali os dados daquele produto. Agora ele vai fazer mais uma execução após essa, que vai ser o segundo item da lista daquele nome, que é colher de pedreiro. Então ele vai buscar o segundo item, pegar todos os dados, inserir na tabela, na planilha, e vai salvar. Se for ver, ó, não estou tocando em nada, tá aqui. Toda execução feita exatamente pelo robô. Bom, agora que ele já pesquisou todos os itens da planilha e já pegou os dados, já salvou tudo, o que ele vai fazer? Ele vai mover os arquivos para uma pasta que ele mesmo vai criar com a data e o horário dessa execução. Então agora ele começa, né? Ele vai retornar na página, ele vai para a página inicial, que é onde começa tudo, e aí ele começa a criar a pasta. Então ele vai abrir o explorador de arquivos, e aí ele vai ele vai navegar até a pasta onde estão os arquivos, que é esse aí, e ele cria uma pasta com a data e o horário dessa execução. E aí ele vai começar a mover esses arquivos aí que ele mesmo criou, o martelo e a colher de pedreiro, com os dados, ele vai começar a mover para essa pasta com esse horário e aí essa data de execução. Então ele vai lá, move, né? No caso, o horário dessa execução foi, acho que foi 4h26, alguma coisa assim. Enfim, ele começa a move o martelo e move a colher de pedreiro. E aí ele vai retornar, ele vai voltar uma página, olha lá, o 4h27. Ele vai retornar, né? Ele vai uma pasta antes, então ele vai na pasta Projeto RPA
e vai pegar os arquivos iniciais. Porque os arquivos iniciais, eles são diferentes para cada execução, mas eles também podem ser igual para cada execução. E aí ele vai mover o arquivo RPA e vai mover o logger.txt, que é o arquivo que demonstra a execução do robô. Ele mostra o passo a passo de tudo. Agora ele envia um e-mail com um arquivo zip daquela pasta. Se a gente for aqui, ó, na pasta executados, existe um arquivo zip com o horário dessa execução, ó. Dia 23/1 de 2023, às 4h27. Então, esse arquivo aqui é o arquivo dessa execução que ocorreu agora. Eu vou descompactar esse arquivo, vou extrair o arquivo aqui, ó. Tá, a pasta certa? Tá. Ó, beleza, eu extraí o arquivo. Quando eu acesso o arquivo, tem aqui tudo que ele pegou. O arquivo inicial com o nome, martelo e colher de pedreiro, que eram os 2 itens que ele tinha que pesquisar. E aqui tem os 2 arquivos com os itens que ele pesquisou. Então, se eu acessar aqui, ó, em martelo, eu vou ter todas as informações de martelo. Deixa eu até expandir a página. Vou ter todas as informações de martelo, o peso do produto em quilos, 0,54 quilos. Eu vou ter a descrição dele, o EAN do produto, a aplicação, o tipo de aplicação. Tenho todas as informações aqui. E o site do fabricante, que é a Tramontina. E aqui eu tenho um link desse produto e o preço dele, o preço de atacado e de varejo. Isso para qualquer produto. Então, se eu for aqui em colher de pedreiro, ele vai ter a mesma situação. Os mesmos dados, só que dados diferentes, é claro, porque cada produto é diferente. E ele vai ter, esqueci de mostrar aqui, ó, ele vai ter todos os produtos que foram pesquisados em planilha diferente. Então, cada planilha é um produto diferente. E aí ele vai ter o logger.txt, que é o arquivo que demonstra a execução do nosso programa. Ele pega a data e a hora exata da execução e ele informa aqui, ó, tudo que ocorreu nessa execução. Ele sozinho escreve isso. Então, o início da execução, o início do bot aqui significa o início do robô, da execução. O usuário já foi logado, então ele não precisa fazer login. Se tivesse que fazer login, ele informava aqui também. E aí ele começa a navegar pelos outros bots que foram construídos. Então, cada bot ele faz um tipo de execução e aí ele ele traz aqui a informação que foi feita, né? Dados encontrados, ou seja, ele entrou lá em pega dados, no robô pega dados da entrada, pegou os dados e aí ele começa começa a execução dos próximos robôs. E aí todas as informações estão aqui, ó, dentro desse arquivo logger. E aí, se eu acessar aqui, por exemplo, no e-mail tá aqui, ó, um e-mail que é o bot que foi executado, ó, bot executado 4h27 do dia 23/1 de 2023. Se eu abrir esse arquivo, eu vou ter aqui um arquivo .zip dentro dele, que é o mesmo arquivo que existe na minha máquina. Então, ele envia um e-mail com todas as informações ainda. Se a gente